Análise historiográfica do Estado de Minas Gerais no século XIX. A produção na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro entre 1839 a 1900. Pesquisa coordenada pelo professor Dr. Flamarion Dutra Alves com os bolsistas Letícia, Rafaela, Alexandre e Tiago. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, criado em 1838, tinha como propósito firmar, através da produção historiográfica, a unificação do sentimento de Estado nacional, além de organizar informações sociais, econômicas e políticas sobre o território brasileiro. Em 1839, é lançada a revista do IHGB, que alicerçaria esse objetivo de mapear e descrever as questões sociais, ambientais, econômicas e culturais do território brasileiro, ainda em consolidação. Para Guimarães e Moraes, o projeto nacional instaurado no período imperial era decisivo para o governo ganhar espaço internamente e ter o reconhecimento externo, mas o intuito dessa ideologia era de manutenção do poder das elites. A base do IHGB e dos autores que escreveram nas edições da revista eram militares, políticos, pessoas ligadas ao império, religiosos e naturalistas. O objetivo geral da pesquisa foi realizar uma análise historiográfica sobre o estado de Minas Gerais no século XIX, a partir da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Os objetivos específicos foram analisar a formação socioespacial do Estado de Minas Gerais nos períodos Brasil Império e Brasil República, identificar os principais autores e os conceitos, temas e técnicas utilizadas para a construção do material geográfico produzido na revista do IHGB, e discutir a importância econômica política do Estado de Minas Gerais no período de 1839 a 1900, da mineração à política do café com leite. A pesquisa foi dividida em 4 etapas. Primeiramente, foi feita a revisão teórica sobre geografia histórica, história da geografia e formação territorial do Brasil e de Minas Gerais. Em seguida, foi feita a seleção e análise de artigos nas publicações da revista do IHGB, separando os textos sobre Minas Gerais entre 1839 até 1900. Todo o material está online no site do IHGB. Posteriormente, foi feita a análise da obra de Auguste de Saint-Hilaire, naturalista que esteve em Minas Gerais no século XIX. E, por fim, foi feita a redação final do relatório. A tabela apresenta um comparativo das temáticas abordadas nos artigos da revista do IHGB durante a monarquia. A maioria dos artigos que preencheram as páginas da revista no período monárquico traziam conteúdo historiográfico. Dos 236 textos de 1839 até 1900, 127 traziam relatos de acontecimentos históricos, as revoltas que acabavam por ocorrer em algumas províncias e a forma como eram controladas, e outros relatos. Isso comprova o registro histórico da nação brasileira e, consequentemente, seu potencial político e ideológico. Em seguida, a temática das expedições, com 79 textos. A temática indígena teve certa expressividade na revista do IHGB, com 28 textos. Porém, a grande maioria dos artigos, quando não de caráter apenas descritivo de sua existência, traziam sua imagem aliada ao contexto romantizado, nessa busca por consolidação do nacionalismo. E apenas 2 textos tratando sobre o negro e a escravidão, sendo apontada de forma negativa para a formação da sociedade brasileira. O interesse econômico em Minas Gerais, após a decadência aurífera, se concentrou na diversidade natural das terras mineiras, principalmente na divisa com o Espírito Santo, onde os territórios compartilhavam das águas do Rio Doce, propenso à navegação, o que favoreceria o transporte de mercadorias e que foi alvo de disputa. Sobre o controle do território, além do império, a Igreja tinha papel fundamental,
mas deveria acatar a certos limites. Considerando que a maioria da população mineira da época era analfabeta, os cardeais não deviam ensinar ao povo leis ou estimular o pensamento crítico, apenas a pagar seus impostos, sob pena divina e também a lei que regesse o país. Deviam ser tementes a seus superiores. O bispo obriga os povos no dito regimento que os pague, debaixo de uma pena de excomunhão maior. Sobre os métodos e técnicas adotados, a base dos textos eram descritivas. Na figura 2, observa-se um perfil topográfico e os tipos de rochas em uma expedição de Macená, na Serra da Mantiqueira. E na figura 3, a altitude dos pontos mais altos de Minas Gerais, medida em palmos. Sobre Saint-Hilaire, este se posicionou ao longo de suas obras como defensor do trabalho escravo. Para o autor, os escravos brasileiros poderiam viver em melhores condições que os camponeses franceses livres, uma vez que viviam em um clima bom e não possuíam muitas necessidades. Contudo, Saint-Hilaire completou que tal condição dependia da postura de seus senhores. Caso possuíssem um senhor bom e cristão, o escravo poderia trabalhar menos, não passaria fome e nem viveria na miséria. Contudo, verificou-se sempre os maus tratos e o trabalho escravo era supervisionado e medidas agressivas eram tomadas em caso de roubo. Conclui-se que a formação socio-territorial de Minas Gerais é expressa na revista do IHGB de forma exploratória das riquezas naturais e da população. Também, com uma porcentagem baixíssima de relatos presentes na revista do IHGB, foram assuntos relacionados aos negros, abaixo ainda dos nativos, e estes, quando apareciam, eram tratados de forma negativa, como se houvesse neles culpa em relação a atrasos na prosperidade da nação. Essa situação vai de encontro com o fato compreendido durante o desenvolvimento da pesquisa, de que a miscigenação da população brasileira era um fator negativo para seu crescimento, aparecendo menos artigos com abordagem a essa temática, enquanto o potencial natural e as grandes extensões de terra ricas e infindos recursos. A revista do IHGB serve como um registro histórico válido pelas técnicas e relatos existentes. Entretanto, o conteúdo segregador e elitista deve ser pautado como fator importante nas análises do material no século XIX.